A gente já está aqui com o doutor Borzino já. Seja bem-vindo, doutor. Alô, alô. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, gente. E hoje a gente vai tratar de um assunto muito delicado, né, Keila? É verdade. Bom dia, doutor. Bom dia a todos, gente. Bom dia a todo o Brasil. Hoje nós vamos falar sobre HIV, até porque no nosso país, infelizmente, o número de pessoas portadoras do vírus HIV cresce a cada ano. O Ministério da Saúde estima que pelo menos 630 mil pessoas hoje já sejam portadoras. E o pior é que pelo menos 255 mil não sabem disso. Não sabem. Infelizmente, gente, é um negócio... É uma pandemia, né? Isso aí já está aí já assustando a gente já há tanto tempo. Essas doenças surgiu nos anos 80, no comecinho dos anos 80, né? Não, 80, começo de 80, começo de 80, né? É assim, eu me lembro que naquela época de 84, 85, que tinha Cazuza, lá no Corona. Foi o Fred Mercury, né, que morreu Fred também Mercury, de esses primeiros, assim, Cazuza. Os primeiros famosos, né, que pegaram a doença e tal, mas um pouquinho antes tem notinhas dos jornais. Raul Seixas morreu de HIV? Raul Seixas foi cachaça. Foi cachaça, né? Foi. Tinha uma atriz também, né, que fez Menina Dourada, você lembra? Eu não me lembro o nome dela, que ela era namorada daquele menino que fazia o Rambo no SBT. Que na época o menino se contaminou e ela também. Era Cláudia alguma coisa, se não me engano. Aonde, novela? Ela era namorada desse menino, era uma atriz da Globo também. E ela, e na época, quando ela morreu, foi uma grande repercussão, porque foi uma das primeiras mulheres que realmente foi confirmada aqui. Eu vou me lembrar o nome dela. Que foi confirmada a doença, sabe? É, que é transmissão fácil, né, gente? Com aquele Garota Dourada. Garota Dourada, eu já não lembro, Keila. Eu não lembro. Vou me lembrar o nome dela. A gente tem que lembrar sempre que a via de transmissão que a gente tem que enfatizar, né? Como é que transmite para que as pessoas fiquem cada vez mais conscientes de como se transmite a doença. Da maneira mais simples e comum, não é? Da maneira mais simples, relação sexual, desprotegida, né? Então, relação sexual, então vamos enfatizar bem para as pessoas saberem, porque tem muito essa coisa de preconceito, né? Então, assim, tem que ficar consciente que transmite pela relação sexual, ou seja, troca de fluidos sexuais, né? Transfusão de sangue, mas hoje no Brasil a gente já tem um controle muito bom disso, de detecção, o sangue já é bastante seguro, né? Para se fazer uma transfusão, já tem um controle muito bom disso. Da mãe para o filho, né? Via do canal do parto, quando acontece o parto, né? E, como se diz, e através de uso de drogas injetáveis. Injetáveis, né? Pessoal que compartilha a mesma seringa, né? E as pessoas não entendem por aí. A gente trabalha com medicina, etc. e tal, que já trabalhou com a parte psiquiátrica, com parte de gente que usa drogas, etc. e tal. A gente sabe que o drogado, quando ele usa uma droga injetável, ele vai totalmente louco numa farmácia comprar uma seringa, vendem uma seringa para esse drogado a 100, 200, 300 reais, uma seringa, porque estão vendo o comportamento dele, né? E por causa disso, eles começam a compartilhar. Então, tira aqui. E o pior, eles misturam o sangue, né? Eles usam o próprio sangue para misturar junto com a droga e injetar. Que loucura, né? Muito, assim, essas não, coisas... Doutor, a gente está falando sobre esse negócio do cuidado, né? Por exemplo, a gente tratou esses dias de uma pauta de hepatite C, a gente estava falando isso. Sei. E a gente teve uma convidada aqui que ela falou que ela pegou hepatite C através do dentista, né? Sim. Porque eu acho que ela foi fazer um canal e parece que a agulha que eles usaram, enfim, que ela acredita que ela pegou hepatite C aí. Mas, por exemplo, nesses lugares, assim, que faz essas transfusões, né, de sangue... Sangue e tal. Dentista, enfim... Ai, Dani, a gente sabe que... Não é seguro, né? Porque, por exemplo, a moça pegou hepatite C. Graças a Deus, ela, depois de muito tempo, ela curou. Não cronificou nem nada, né? Ela se recuperou, mas assim... Dani, é complicado. Manicure, por exemplo, você vai fazer a unha, até de manicure também, às vezes pegar um hepatite C, pegar um HIV. É mais, assim, aí a gente fala que hepatite C é mais fácil, de mais fácil transmissão... Do que o HIV. Que o HIV nesse tipo de material, né? Mas assim, a gente lembra que assim, tudo que foi entrar em contato com sangue, quando eu falo transfusão de sangue, etc e tal, tudo que for entrar em contato com sangue, materiais cirúrgicos, quaisquer sejam, né, tem que tomar muito cuidado. Tudo que entra em contato com fluido corpóreo, né? Então, nesse caso, por exemplo, a gente sabe também que dentro de hospitais existem os acidentes, né? A gente está operando,
as auxiliares de enfermagem estão tirando sangue, alguma coisa, pode acontecer um ferimento dela, ela está contaminada e contaminar um paciente, ou vice-versa. Né? Então, tudo que for invasivo, né, que entrar em contato com sangue e fluidos corporais, tem que ser muito bem esterilizado, muito limpo, né, muito bem cuidado. Né? Mas, assim, isso geralmente o pessoal usa muito em dentista, por exemplo, autoclave, que vai para autoclave, que é aquele negócio que ferve e mata qualquer coisa ali. Então, assim, é bastante seguro, não é por aí. Isso aí é um azarão mesmo, pegar um negócio dessa forma aí. Um dentista que não está apto a ter essas higienes, e mesmo que assim, são fundamentais. Mesmo assim, o vírus ele vive muito mal fora do organismo. O vírus precisa muito pouco tempo, né, doutor? Muito pouco tempo. São pouquíssimas horas fora do organismo vivo. Agora, né? E doutor, perde o potencial de atacar. O que a gente percebe nos últimos 10 anos, os tratamentos eles ficaram muito eficazes. Isso. Principalmente para as pessoas, porque como hoje se faz mais o exame, então a gente percebe que as pessoas estão vivendo mais, têm mais qualidade de vida, em especial aqui no Brasil, que tem um dos melhores planos de tratamento gratuitos do mundo. Sem Agora, dúvida. você não acha que isso fez com que as pessoas relaxassem um pouco? Boa, aqui. Então é aquela velha história, viu, Keila? Se a gente acompanhar, vocês têm razão. Porque assim, se a gente acompanhar a história das doenças sexualmente transmissíveis, a gente pegar, por exemplo, a sífilis. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível. É aquela do galo que fala? Não tem nada a ver, não, né? Não, aquele HPV, é outra coisa. Mas assim, a sífilis, ela foi a AIDS de uma época. Antes da invenção do antibiótico, né? A sífilis era terrível. Matava assim como antes mata, né? Só que, o que as pessoas... Como a tuberculose também, né? Como a tuberculose também foi uma doença terrível por muito tempo. Mas assim... Se a gente comparar a história direitinho de 200, 300 anos atrás com o que aconteceu hoje, é muito parecido. Por quê? Porque quando apareceu a AIDS, a gente via aquele pessoal de cara feia, né? Todo mundo chupado, né? Cabeçudo. Com cara de morto-vivo mesmo. Com cara de morto-vivo. Porque é uma doença consumptiva. Ela vai minando o indivíduo, né? Então a gente via aqueles indivíduos ficarem caquéticos, ficarem mal, ficarem doentes mesmo. Isso assustou muito. Mas... aí todo mundo começou a difundir muito o uso de preservativo e tomar os cuidados, etc e tal. Depois de um certo tempo, o ser humano tem isso, ele acostuma. A gente acostuma com qualquer nhaca, né? Acostuma com o governo ruim, acostuma com tudo isso. Então acabou acostumando também com esse risco que tem. Aí todo mundo começou a folgar de novo. E começou a deixar. Por quê? Porque a evolução da medicação fez com que a gente não visse mais essas caras feias por aí. Entendi. Né? Mas não tem cura. Né? Não tem cura. Então, assim, o indivíduo ele vive com a doença crônica, mas ele pode estar espalhando isso, porque ele pode estar transando sem preservativo, pode estar espalhando isso, né? E uma hora ou outra ele pode não ter controle disso, né? E morrer por causa do problema. Sabe o que eu quero te perguntar? Eu tenho uma dúvida, porque eu já ouvi falar, não sei se isso é verdade ou não. Me falaram que é muito mais fácil o homem contaminar uma mulher do que, por exemplo, a mulher passar para o cara. Tem essas historinhas Essas histórias. Já vi falar porque o homem, por exemplo, é muito mais fácil dele passar do que às vezes ele pegar. Por exemplo, às vezes a mulher tá com HIV e ele não pega. Sabe? Mas a hora que ele pega, ele passa para todo mundo. Dani, borrachada, viu? Isso é não borrachada. existe. Porque assim, isso aí é historinha para boi dormir, isso é papinho. Isso porque assim, lendas urbanas, né? Aquela coisa de lenda popular. Já, é verdade, a gente escuta mesmo. Isso tem toda a razão em perguntar, porque assim, não tem essa história. Transmite ponto final. Porque antigamente existia grupo de risco, né? Se dizia que assim, estava entre os homoeróticos, entre os homossexuais, não era isso? Mas não era porque eram homossexuais, era porque a promiscuidade no homossexual masculino é muito grande, ou seja, todo mundo transa com todo mundo, loucamente. Então, era uma coisa solta, então por isso que difundiu, não porque eram homossexuais, não tem uma coisa a ver com a outra. Não está ligado à orientação sexual, ao que o pessoal chama de opção sexual. Não é nada disso. Está ligado à atitude promíscua. Então, a gente sabe por exemplo, se a mulher tiver com HIV, o cara for sair com aquela mulher, ele pega sim. Opa! Se não usar preservativo, babau. Sim, pega tem grande sim. chance de pegar. A gente diz que assim... A porcentagem, acho que parece que o risco é menor, não sei. Não, assim, se a gente for falar ipsis literis, assim, o que acontece realmente é o seguinte. O que demanda o indivíduo, o que facilita o indivíduo ser fecundado,
aparece A gente na tava matéria anterior. Ser infectado, ser contaminado, o que é? É tempo de exposição e número de vezes de exposição. Então, a mulher, ela fica mais exposta. Por quê? Porque o homem vai lá, transa com ela, ejacula dentro dela, ela fica com o líquido lá dentro. Então, por isso Ela tem mais exposição. Mais exposição. Então, Mais a exposição. palavra-chave seria exposição. Isso, exatamente. A mulher fica mais tempo exposta, então ela teria muito mais chance. Só que o que a gente tem que enfatizar é que todo mundo pega do mesmo jeito. Assim, aquela velha história. Se falam pra você assim, sei lá, chega pra você e fala assim, você tem 10% de chance de pegar essa doença. Pra você vira 100%, certo? É lógico, Né? imagina. Então, assim, a gente tem que pensar que não pode disseminar, né? Não é, eu vou correr o risco. Não pode correr o risco, né? E imagina só, existe o preconceito, saíram estudos recentes, que o preconceito de um indivíduo, o machismo chega a tal ponto, por causa dessa historiada toda, que o indivíduo, eu já vi falando na minha frente, assim, se der uma transa bem dada, não pega. Olha que Que ignorância. horror! Isso é gente chula. Mas o machismo é uma coisa chucra. Né? Está espalhado por aí. Esse? Porque assim, a pior coisa do preconceito, do machismo, o preconceito e o machismo, qualquer preconceito é burro. Porque põe o indivíduo exposto às coisas. Ele deixa de avaliar qual que é a realidade, fica preso a uma ideia que não condiz com o que é real. Então esse indivíduo, ele sai de casa, transa com mulheres por aí sem qualquer proteção e traz para dentro de casa, para dentro da mulher dele que está quietinha lá sem fazer nada, a doença. Ou vice-versa, né, doutor? Ou vice-versa. Vamos só criminar os homens, né? Não vamos só Agora, discriminar a minha doutor, raça, não podemos fazer. Tem dados de que a terceira idade tem feito muito mais vítimas, tem muito mais gente pegando a doença, se contaminando e contaminando outras pessoas na terceira idade. O que está acontecendo? Aumentou a contaminação do pessoal da terceira idade. Por quê? Sem dúvida, porque estão muito safados. Por quê? Porque Os velhos estão safados. Estão muito safados, frequentando muito baile, né? Porque, na verdade, vai para as casas de ilusões, né? As casas de ilusões, as casas ilusórias, né? Aquela coisa terrível. De ilusão total, se fala bem. Então, na verdade, a gente tem duas coisas aí. O preconceito desse pessoal, né? Que pegou uma idade, assim, nós pegamos, assim, a AIDS surgindo forte, né? A história do preservativo, da camisinha, tal. A Dani, então, mais nova ainda, pegou a coisa já bem... Eu nasci nos anos 80. Então, você nasceu nos anos 80, você já nasceu, já existia a coisa, né? A gente viu surgir. E a velharada já achava absurdo essa A velharada, imagina a camisinha. Pro pessoal que já está mais da velha guarda, usar preservativo. E fora que estão funcionando mais tempo, nós temos aí remédios maravilhosos. Os azulzinhos da vida. Exatamente, nós temos os azulzinhos da vida. Então, tudo isso faz com que o indivíduo acredite que ele pode prolongar a vida sexual dele. E imagina, daí preservativo nem passa pela cabeça, de jeito nenhum. Então, o indivíduo acabou se expondo muito mais, né? Então, começou a incidir com maior frequência HIV para a terceira idade. Isso acontece, gente, e está acontecendo fortemente. Portanto, a proteção é para qualquer idade,